Simbora, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão do vestibular FUVEST, prova 2021, questão de número 54, questão de física, falando sobre campo elétrico. Uma esfera metálica de massa m e carga elétrica mais Qzinho descansa sobre um piso horizontal isolante, em uma região em que há um campo elétrico uniforme e também horizontal, de intensidade E, conforme mostrado na figura. Em certo instante, com auxílio de uma barra isolante, a esfera é erguida ao longo de uma linha vertical, com velocidade constante, e contra a ação da gravidade, a uma altura total h, sem nunca abandonar a região do campo elétrico uniforme. Então, ela sobe ali, mas continua dentro do campo. Ao longo do movimento descrito, os trabalhos realizados pela força gravitacional e pela força elétrica sobre a esfera são. Então, vamos lá, olha só. Repara que ele diz que é uma esfera metálica com carga mais Qzinho, de massa mzinho. Depois ele diz qual o trabalho feito pela força-peso, nesse deslocamento onde subiu H aqui, tá? E qual o trabalho da força elétrica nesse caso. Bom, primeira coisa aqui, pessoal, é para se a gente quer calcular o trabalho de uma força, a primeira coisa é saber a direção e sentido dessa força. A força-peso é tranquila, vertical e para baixo, como a gente sempre desenha. E a força elétrica, toda vez que Qzinho for positivo, o vetor força e o vetor campo têm a mesma direção e o mesmo sentido. E é óbvio, né? Porque, repara, se aqui é mais com mais repele, então essa bolinha vai ter uma força elétrica para a direita. Tá? A força elétrica tem a mesma direção do campo, e nesse caso, quando o Qzinho é positivo, tem a mesma direção e o mesmo sentido. Repara, qual o conceito de trabalho? Trabalho é F vezes D vezes cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Aí é que eu tenho que estar atento. Tá? Então, é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. No caso, pessoal, no caso da força-peso, é P vezes H, a força é a força-peso, tá? Vezes H, vezes o cosseno de 180. Por que, professor, 180? É porque o deslocamento foi para cima e o peso é para baixo. Então, o ângulo entre o peso e o deslocamento é 180 graus. Tá? Já o trabalho da força elétrica seria a força elétrica vezes H vezes cosseno de 90. Por quê? Porque o deslocamento é horizontal, desculpa, o deslocamento é vertical e a força é horizontal. Então, qual o ângulo entre a força e o deslocamento? 90 graus. O que acontece? Cosseno de 180 é menos 1. Cosseno de 90 é zero. Tá bem? Cosseno de 90 é zero. Então, aqui fica P vezes H vezes menos 1. Então, dá menos peso, mgh. E aqui, Fe vezes zero, Fe vezes H vezes zero é zero. Então, o trabalho da força elétrica é zero e o trabalho da força-peso, menos mgh. Então, com isso, alternativa letra B de bola, menos mgh e zero. Então, beleza, galera? Bons estudos para vocês e até a próxima questão. Tchau, tchau.